Bom dia, pessoal. Nossa aula de hoje vai ser de geografia e nós vamos falar de um tema bem conhecido e vamos entender um pouco como foi esse processo para que a gente se intere de acordo com a história, né? Nosso tema de hoje é sobre a população urbana e a população rural. Relembrando, porque vocês já estudaram isso em várias turmas, né? Desde o primeiro ano a gente sabe o que é população rural e o que é população urbana. Só para dar uma relembrada, a população urbana, a maioria vive nas cidades e a população rural, a maioria vive no campo. Ressaltando que uma depende da outra ainda, tá? Apesar de que a população urbana é a maior concentração de pessoas, isso não quer dizer que na população rural nós também não temos essa dependência deles, ok? Então vamos dar uma entendida aí como foi o surgimento da urbanização, tá? Urbanização vem de população urbana. Esse processo de surgimento e crescimento das cidades geralmente é uma expansão que é utilizada para se referir a locais ou países em que a população deixa de ser predominantemente rural e passa a ser predominantemente urbana. Por que isso acontece? Bom, quando um determinado país apresenta a maior parte de sua população no meio rural, essas práticas econômicas geralmente geram emprego na agricultura, que vem dos produtos agrícolas. E nos produtos agrícolas também inclui as criações de animais, que nós, urbanamente falando, somos dependentes deles. Então, um está interligado com isso. E onde gera emprego quando os empregos são agrícolas? No campo. Tá? Mas isso é com menor intensidade do que na área urbana. Por quê? Os empregos, depois que surgiram as máquinas, os tratores, toda essa parte mecânica deixou de existir e de utilizar muito a mão de obra. E com isso, gerou a falta do emprego na área rural, né? E sabendo que nós somos também dependentes da área rural, a parte de economia no campo, ela ficou escassa. E o que aconteceu? A sociedade teve que ir para a área urbana, como acontece até hoje. A população que mora em zona rural, ela vai procurar condição de vida melhor na área urbana. Mas por que ela vai procurar uma condição de vida melhor na área urbana? O que acontece? Dessa forma, quando a sociedade se urbaniza, a maior parte dos empregos é oferecido pelas indústrias, né? Pelo comércio, pelas áreas de prestação de serviço e as atividades eminentemente urbanas. É lógico que quando eu vou procurar uma cidade para morar, eu vou querer saber se ela vai me gerar emprego, se ela vai me dar uma condição de vida boa, se eu vou poder morar numa casa legal, né? Se eu vou poder ter uma condição onde eu possa me sustentar. É até o caso da tia Renata, que veio de Petrópolis e veio morar aqui em Paraty. Eu já até contei para vocês que eu moro numa cidade rural, que eu moro no campo, né? Só que lá não tem essa abertura de emprego. O que a tia Renata tinha que fazer lá em Petrópolis? Ela tinha que ir para a zona urbana, onde tinha mais condições de trabalho, para poder trabalhar, e voltava para a zona rural. Então, eu estou até dando como exemplo minha vida, por quê? Porque vai fazer vocês entenderem como é esse processo. Então, não é que não exista mais empregos na parte rural. Lógico que existe. A parte agrícola também depende da mão de obra humana, certo? Mas a maior parte das pessoas se concentram na área urbana, porque é de lá que já vai ser oferecida tudo que a gente precisa, que infelizmente hoje nós precisamos de quê? Dinheiro para pagar as nossas contas, ok, pessoal? Agora, nós vamos entender um pouco o que é êxodo rural, tá? Palavra complexa, mas de bom entendimento. Bom, o que é? Ao longo do tempo, todas as sociedades do mundo que passaram pelo processo de industrialização se urbanizaram.
ok? Então, eu vou explicar esse pedaço. Se gerou indústria, automaticamente foi urbanizado. Por quê? A indústria, por menor que ela seja, ela vai gerar o quê? Empregos. E automaticamente as pessoas vão procurar morar mais próximas aos seus empregos, tá? O primeiro país desenvolvido que conseguiu se urbanizar foi a Europa, durante a Revolução Industrial, tá? Por quê? Porque eles buscavam melhores condições de vida e de emprego nas indústrias. Muitas pessoas migraram do campo para a cidade. Lembra que a gente estudou imigração e migração? Então, elas migraram do campo para a cidade. Por quê? No campo já não havia mais recurso para isso. Então, o que é êxodo rural? É a migração das pessoas do campo para cidade. Difícil? Não, né? Então, o êxodo rural é a expansão, tá? Da urbanização, ou seja, o aumento de pessoas que saem da zona rural para as cidades. Isso é chamado de êxodo rural, beleza? Vamos lá. E como aconteceu o crescimento da população urbana no Brasil, tá? Vamos ver como que isso aconteceu. Lá nos outros capítulos, nós aprendemos quando foi a chegada dos portugueses aqui no Brasil e entendemos que não havia habitação. Haviam os índios, né? E depois disso, logo veio o Brasil colônia. E nesse processo já começaram os primeiros momentos de habitação no nosso Brasil, certo? A colonização, ela fez o quê? Várias casinhas, e essas casinhas elas foram colocadas umas ao lado da outra e aos poucos isso foi chamado de colônia, tá? Por quê? Houve uma mistura de raças, que foi o que eu expliquei para vocês também num outro capítulo, e após isso o Brasil foi crescendo, né? Nós até falamos, porque a primeira cidade que ainda não era denominada cidade de São Paulo, né? Foi um jesuíta que chegou, um padre, e ali ele deu a formação à colônia e foi formando as cidades. Bom, pensando em cidade, se a gente for falar hoje, a maior cidade que nós temos no Brasil é São Paulo, né? E o que acontece quando aumenta o número de população no Brasil? É o que a gente vai entender agora. Em países em que a industrialização demorou mais para acontecer, foi no caso Brasil, como sempre, né? O Brasil é sempre uma das últimas coisas a saberem, né? O processo de urbanização também ocorreu de forma tardia nas economias subdesenvolvidas ou emergentes. A formação de grandes cidades consolidou-se apenas na segunda metade do século XX. Apesar de ter demorado mais para acontecer a urbanização no nosso país, tá? Ocorreu de forma muito mais acelerada do que nos outros países centrais, tá? O que eu quis dizer com isso? O Brasil levou um tempo maior para urbanizar, como eu acabei de explicar, porque existiu vários processos na nossa história para que o Brasil pudesse chegar à urbanização. Porque, né, como eu expliquei, primeiro veio o Brasil colônia, depois veio o Brasil república, depois veio o Brasil. Hoje a gente sabe que a maior parte da população vive na área urbana por condições especificamente econômicas, ok? Então, além da industrialização, o fator responsável pela urbanização desses países foi a mecanização do campo. O que é isso, gente? Por que as pessoas foram para a área urbana? Por quê? É como eu expliquei no outro slide. Surgiram as máquinas, né? Os tratores, vários tipos de tratores que começaram a fazer a demanda da mão de obra humana. O que é isso? Os tratores cavam, os tratores plantam, os tratores recolhem. Com isso, a condição de emprego na área rural diminuiu muito, porque as pessoas começaram a perder os seus empregos que
que de certa forma usavam o braçal, né, a mão de obra, para as máquinas. E com isso fez uma economia no fator da industrialização também, porque a máquina substituiu a mão de obra humana. Ok? Então, o que aconteceu? As pessoas não tinham outra opção a não ser morar na cidade. Isso deu o quê? Se deu o quê? O crescimento da população do Brasil, tá? Dando continuidade. O que gerou de problema no crescimento total da população quando elas demandaram para a área urbana? Aí começaram os nossos problemas, né? Pois é, o crescimento desordenado das cidades foi um processo difícil, tá? E isso é um dos maiores problemas até hoje, tá bom, gente? Isso existe um nome, que é o que eu vou explicar para vocês. Apesar do processo de formação de grandes cidades ser uma característica da modernidade, ela não representa necessariamente uma forma de desenvolvimento. Quando a urbanização ocorre sem planejamento, de forma desordenada, ela ocasiona a chamada macrocefalia urbana. Que nome, hein, professor? O que é isso? E aí eu vou explicar. Que é quando as cidades não conseguem assimilar o grande número de pessoas que chegam do campo, tá? Gente, o que é isso? Nada mais do que nós já ouvimos falar várias vezes sobre essa coisa da falta de planejamento da cidade. Por quê? As pessoas constroem das encostas, constroem nos morros, constroem de qualquer maneira, não tem saneamento básico, não tem registro de esgoto, e assim vai. O que isso acontece? Começa a gerar que são denominadas as grandes comunidades, né? E isso gera o quê? Falta de recurso para que a demanda daquela comunidade possa ter uma condição de vida boa. Porque na comunidade geralmente vai faltar uma água, não vai ter saneamento básico, o esgoto vai jogar no rio, né? Porque vai construir lá de qualquer maneira, ninguém vai lá, ninguém fiscaliza, e isso causa a macrocefalia urbana, ou seja, o maior do nosso problema, nós brasileiros, é essa falta de planejamento. A falta de planejamento faz com que tudo isso que gerou de anos atrás se perca, e não tem como os políticos ou todas as pessoas que administrar de forma adequada, ou seja, tomar conta das pessoas que vão criando suas casas sem poder. Muitas pessoas pegam lá um cantinho de terra, constrói uma casa e fica por isso mesmo. E isso é chamado de falta de planejamento, ou seja, uma forma desordenada da quantidade de pessoas que estão saindo do campo e vindo para a área urbana, tá? Então, pessoal, acabamos a nossa aula. Qualquer dúvida é só me chamar, tá? Um beijo grande.